Um exemplo muito, muito bobo, assim, cara. Quando a gente lançava o do 1.000 milhão do Thiago, que não tem mais, acabou o lançamento do 1.000 milhão. O time, quando a gente era em 5 lá, o time chegava às 5 horas da manhã quando era abrir o carrinho. E a gente ficava no suporte. Eu adorava ficar no suporte, eu colocava meu nome no suporte. O cara que ele tava nesse nível aí de defensor até do Primo Rico, ele já sabia quem eu era. Porque o cara era tão fã do Thiago que ele sabia todo mundo que tava no universo do Thiago ali, por causa do podcast e do YouTube. Quando eu falava com ele, ele descobria que era eu que tava falando, era uma venda certa. Porque já tava num nível de consciência diferente, onde ele já me chamava de amigo já. Qual é o indicador que mexe? E aí, Caicão, tudo bom? E aí, Caicão, tudo bom? Aí eu já falava com ele numa tratativa tão profunda que quando eu chegava uma pessoa que era talvez um lead frio e só queria realmente um curso de investimento e vinha falar comigo não significava nada pra pessoa. Porque ela não sabia quem era, não era um diferencial pra ela. É igual quando você provavelmente recebe um lead do livro do Thiago. O cara que lê um livro, o cara que escuta um podcast, são ferramentas que... Por que essas ferramentas estão fazendo muito sucesso? Elas são ferramentas normalmente que não têm atribuição de last click, né? Ou seja, o cara usou aquilo pra comprar, mas a criação de consciência que um livro faz... Cara, o cara pra ler um livro, ele demorou o quê? 2 semanas, 3 semanas olhando o teu conteúdo. O cara no podcast te ouviu 40 minutos, 1 hora... São ferramentas de criação de consciência absurdas. A gente faz um pouco de uma estratégia que, tipo, a gente já divulgou produtos no Primocast mesmo. Aí a gente fez o evento presencial, o próprio Equity Mais, falou assim, cara, quem aqui conheceu o Equity Mais por causa do Primocast? Tipo, 80% das pessoas levanta a mão. Só que quando a gente vai olhar o dado da onde a pessoa comprou o produto, não foi pelo Primocast. Então, foi pelo um outro canal. Pô, a gente comprou pelo Primocast, caramba. Aí entra tudo na minha meta aqui, pô. Então, mas que é tudo. Caramba. Que é marketing, é o desafio começar a contar levantando mão lá. Esse conceito chama-se Dark Social. É um tema muito discutido de qual é de fato a atribuição. E sabe como resolve isso? Só tem uma forma de resolver. Não deixar o cara de tráfego pago fazer o relatório de atribuição. Senão ele vai falar que foi o cara do tráfego. Só tem uma forma. E ela é uma forma quase que pré-histórica. Que é perguntar pro cliente na hora que você tá de frente pra ele o que fez você tomar a decisão de estar aqui. Na época que... Então, mas aí vem importante isso aqui, ó. Porque aí você tem que... Pra você ter essa atribuição, você tem que perguntar aonde ele te viu a primeira vez. Sim. Exato. E você tem que perguntar quando ele tomou a decisão de fazer, quando ele conseguiu. E aí você vai entendendo quais são os canais que fazem impacto em cada momento da jornada. Que é você criar esse mapa de canais, que é você entender, pô, esses canais aqui são de topo de funil, esses canais aqui são de meio de funil, e você vai poder ter sobreposição de canal. Então, às vezes, você vai ter um canal onde o canal ele tá em vários momentos da etapa diferente, por exemplo. Em 2019, quando a gente era parceiro ali da Rico, o Thiago, na hora do cadastro tinha uma pergunta. Porque, como você descobriu a Rico? E tinha um nome lá, por causa do Primo Rico, ou Thiago Nigro. No relatório mensal, 40% das pessoas que ativavam, quando colocava dinheiro para investir, era por conta do Thiago. 40% de todas as contas abertas era por causa disso. A gente criou uma regra de atribuição a mais, porque senão, às vezes o cara não clica no link, ou o cara fica vendo... Você fala 10 vezes sobre a marca no podcast... Aí ele fala assim, porra... Mas ele dirigindo, aí depois ele vê um anúncio e entra por lá. Mas podcast é muito comum, porque o momento de consumo é malhando, é no carro. Então, é um tipo de mídia que vai ter uma dispersão muito grande de call to action instantâneo. Mas se você olha a criação de consciência e o call to action pós, é relevante. Mas eu levantei mais esse ponto porque, às vezes, o empreendedor tá fazendo uma estratégia que ele acha que não tá dando resultado nenhum. Só que às vezes ele não tá mensurando o resultado certo. Porque às vezes ele acha que, tipo assim, pô, o tráfego tá performando muito melhor, mas às vezes tá performando muito melhor porque, sei lá, ele começou a produzir mais conteúdo orgânico dentro do Instagram, ele começou a se posicionar mais dentro do Lembrando YouTube. Que tráfego é envolvimento. Você vai subir suas bases lá, o Alfredo vai rodar um tráfego na base dele, ele vai pegar público envolvido nos últimos 7 dias, 15 dias, ou seja, já está envolvido. É outro resultado. Já parte só do tem que tomar princípio cuidado, que existe. galera. Vou falar bem no português. Cuidado pra você não vender de cagada, sabe? A venda de cagada. Você vendeu sem querer e aí você queria se achar bom pra caralho em marketing. Cuidado com isso. Não se engane. Mas aí, como é que faz? A gente viu que tem várias coisas. A gente viu que
O cara do tráfego pago, ele não substitui o departamento de marketing, igual as pessoas acham hoje em dia. Mas e aí, o que o cara faz, velho? O cara é pequeno, ele tem uma empresa com 10 pessoas... É ele que é o marketing? E aí? Cara, eu acho um ponto importante aqui, assim, ó. Eu tenho falado bastante sobre isso. E eu sei da linha do Alfredo, ele vai corroborar. Eu vou levantar para ele cortar aqui, tá? A gente vive um momento... Eu nunca li nada a respeito desse termo, mas eu tenho usado. Que é quase que a gente tem um branding bidirecional. As estratégias vencedoras têm quase que uma bidireção aqui, que é o posicionamento da empresa e o posicionamento do dono corroborando com a tese. Tá? O G4 assim, nós somos assim, o Rony é mega importante dentro dessa estratégia conjunta com reserva, o Adib é super importante, a Carla é super importante. A gente tem exemplos e exemplos aqui para citar. Tá? Então, os primeiros verbos que o Alfredo falou, eu acho que é onde a gente tem que começar. Como que era? Ver. Depois você me puxa aqui. Aqui a gente está falando de geração de demanda, percepção de valor de marca. São os verbos que eu acho que é onde a gente tem que começar. Ver, conhecer e lembrar. Ver, conhecer e lembrar. Como que está reverberando a tua mensagem? Não só no digital, mas no físico. E aqui eu faço um exercício muito simples, que é... Faço uma pergunta para o empreendedor, como eu mencionei, qual que é o seu diferencial? Ele vai lá e fala um monte de coisa para mim. Eu começo a acessar os canais dele e falo, nossa, cara, não tem nada a ver. Tá errando muito, esse posicionamento é legal, mas você precisa executar aqui. O como? Eu sou pequeno, eu tenho 4, 5. E aí eu vou pro old school. Existem agências que eu confio muito, que vão numa linha de planejamento de mídia atrelado a um planejamento de branding, tá? E aí o tráfego, ele é um canal da mídia. Um canal da mídia. Eu me lembro quando, não sei se vocês estão fazendo ainda, mas quando vocês fizeram uma estratégia na Fazenda Churrascada, né? Enveloparam as mesas, eu tinha um QR Code lá. Olha, isso aqui é quase que um marketing meio old school, que não é old school, na verdade, mas que o mercado está indo muito para uma linha de mídia como um único canal, tráfego pago como único canal. Então, na prática, é você pensar a estruturação do seu marketing quebrando em 2 caixinhas, uma caixinha de posicionamento de marca e branding, e tracionar isso na mensagem, no posicionamento da marca, tom de voz na internet, no físico, e pode ser feito junto com, e eu até recomendo que faça junto com um posicionamento de CEO, um posicionamento de founder. Isso é muito importante, são as teses vencedoras que a gente comunga aqui. E na ótica de tração, de aquisição, de mídia, você diversificar canais de aquisição. Olhar, entender que o tráfego ele é apenas um dos canais, mas o tráfego sem esse aspecto aqui, tu tá na merda. Eu vou te falar como que funciona o algoritmo lá da Meta. Vamos pegar a Meta, por exemplo. Você vai, eu quero rodar tráfego. O empreendedor vai lá numa agência e fala, quanto você tem de dinheiro para botar na Meta? Tenho R$2.000. Aí você precisa achar um público, certo? Precisa achar um público para escalar essa campanha na internet. Pô, mas esse público, para escalar bem, ele precisa ter ali, cara, alguns milhões dentro do que o Facebook achar ali, ele tem que ser alguns milhões para a campanha começar a ser efetiva. Eu tenho 1.000 seguidores, minha empresa tem 2.000 seguidores. A gente vai ter que achar um público semelhante. Então eu pego lá os seguidores da empresa, pego os seguidores do CEO e vou ir numa linha de semelhante. A gente chama aqui de lookalike. Cara, você entende o tanto de gente fria que vai vir? Sim. Por semelhança, mas fria, sem conexão, e é assim que todo mundo começa. Quando, na verdade, se você começa a tração dos seus canais digitais com posicionamento de marca, daqui a pouco são 15 mil. Pô, já fica melhor eu fazer público semelhante em cima de 15 mil do que sobre 1.000. É uma questão matemática aqui. O crescimento no digital, ele é um game que não é uma questão de devo ou não devo. Já passou da hora. Porque, dado que tráfego e mídia é um canal importante, mas não único no digital, tu precisa alavancar essa audiência, precisa crescer essa audiência. Só que crescer essa audiência sem os verbos que o Alfredo mencionou, cuidar aqui nesse aspecto da comunicação, esse público você vai ter, mas vai ser frio pra caramba e não vai te comprar. Tem que ser esses 2 caminhos. Então, talvez num caminho prático para quem está muito pequeno ainda e não tem esse tipo de profissional, é buscar alguém, um parceiro que tem esse olhar duplo, né, de branding e posicionamento com aquisição. Só aquisição ou só branding, a gente não vai responder todos esses verbos aí.